estes aqui atrás, okay. E roubei-os assim à minha root, pronto. Agora volto a fazer, vamos lá ver aqui, volto a selecionar aqui. Ok, malta, então agora temos as joints, temos a geometria, temos a organização, vamos fazer skin, ok? Portanto, skin é o deformador que vai fazer com que as joints tenham influência sobre a nossa geometria, ok? Pronto, e essa influência dá-se através destes vértices, destes pontos aqui da nossa geometria, não é? A geometria é composta por vértices, por arestas, edges, e por polígonos, face. Pronto, ele agora está aqui com o Soft Selection selecionado, eu vou selecionar, portanto, só para dizer, portanto, temos os polígonos, que são compostos por 4 lados, podem também ser por mais, mas não é aconselhável, temos os edges, não é? Que são as arestas, e por fim os vértices, ok? Pronto, o skin basicamente o que permite é que as nossas joints controlem a nossa geometria através da influência que têm sobre os nossos vértices, ok? Já vamos perceber isso um bocadinho melhor. Então vamos lá. Selecionamos a nossa geometria principal, para já. Podemos até esconder com Ctrl H, portanto faz hide, e depois selecionando outra vez Shift H faz unhide, portanto Ctrl H, selecionamos a nossa geometria e as nossas joints, ok? Portanto, as joints que vamos usar para fazer skin. E, portanto, elas são todas aquelas que não digam end no fim, ok? Portanto, será root, spine, chest, neck, head, ear, nose, ear, portanto, tudo que é end não entra, shoulder, elbow, knee, hip, tail, hip e knee outra vez do lado direito, ok? Portanto, as joints são selecionadas, shift click na nossa geometria, e vimos aqui acima onde diz Bind Skin, eu vou aqui abrir a caixa. Portanto, nós queremos fazer Bind to Selected Joints e tudo o resto pode ficar como vocês veem. Podem fazer aqui Reset, Joint Hierarchy é igual, apesar de termos as que queremos selecionadas. Ou talvez preferência Selected, que é porque se for Joint Hierarchy ele vai também incluir as End, que não é o que nós pretendemos. Portanto, Selected Joints, temos a geometria selecionada, tudo o resto pode ficar como está, apply, ok? Pronto. Agora vocês podem ver que as joints ganharam aqui umas cores e que elas já têm influência sobre a nossa geometria, ok? Elas já têm uma certa influência que já é o automático do skin quando fazemos o bind skin, ok? Mas, por exemplo, vocês veem aqui que ao mexer o braço, o elbow L, também parece que há uma certa influência aqui na barriga, aqui na lateral, não é? E não é o que se pretende, portanto, há que corrigir isto. Há quem goste de, agora com os pesos ou a influência que o programa nos oferece, trabalhar sobre o que nos foi dado. No meu caso, eu destruo tudo e volto a fazer de início, ok? Portanto, o que vou fazer é o seguinte, vou começar por vir aqui ao skin outra vez, buscar o nosso, ora bem, onde é que está, desculpem, isto são muitos programas e às vezes a pessoa esquece, portanto eu quero o meu menu de, Paint Skin Weights, ok, vou selecionar aqui esta janela e também vos vou mostrar como podem fazer isto sem ter que ir outra vez a estas listas. Repararem aqui na minha tab de Custom, portanto isto aqui, o Maya tem estas tabs aqui várias, onde tem as vários shortcuts para um número de coisas que precisem, e há uma tab de Custom onde vocês podem pôr o que mais utilizam, ok? E eu no meu caso tenho aqui algumas coisinhas e uma delas é o Paint Skin Weights Tool Options, portanto abre exatamente aquela tool que acabei de abrir. Eu vou-vos só dizer como é que se pode fazer isso, que é ir aqui no Skin ou em qualquer outra opção, carregando no Shift, portanto Ctrl Shift, e aqui na caixinha, ele à partida
olha, estava aqui a criar. Ok, portanto, ele cria aqui, vamos lá então aqui outra vez, vou tirar até aqui esta caixa e portanto vou fazer Ctrl Shift clique, ele criou aqui este shortcut, quando eu carrego ele pinta, ok? No entanto, ele não fez a caixinha, portanto eu vou fazer Ctrl Shift clique na caixinha, pronto, exatamente, portanto é a diferença entre se fizermos aqui ou na caixa. Aqui eu agora acabei de fazer, ele vai logo para a coisa, mas não aparece o menu, e na caixa aparece o menu, ok? Pronto, que é exatamente o que eu tenho aqui. Vocês podem fazer isso com qualquer, por exemplo, joints, create joints, Ctrl Shift clique, e ela aparece aqui, portanto já sabe que é para criar joints, ok? Pronto. Fazer delete, ok. Muito bem, então vamos lá. Temos de selecionar a geometria, sempre que quisermos pintar os weights relativos à geometria. E eu vou começar por garantir que está tudo unlocked, ok? Todas as minhas joints estão unlocked. E portanto, com a root selecionada, eu vou dizer que quero um value de 100, ou de 1. Vou fazer replace, e no fundo o que o replace faz é dizer assim, eu vou... Portanto, todas as outras joints têm já a sua influência, como podem ver aqui nestas manchas mais cinzentas ou brancas, mas eu quero que a root fique com toda a influência do modelo. E, portanto, com o value a 1, a opacidade também a 1, o replace selecionado, eu vou fazer flood, ok? Vocês veem que agora todo o peso está atribuído aliás, à joint root, que é esta aqui em baixo, certo? Pronto, veem também esta pincel e esta cruz aqui vermelha, é a nossa brush, e está ali com o R em cima, que é o R de replace. Eu vou só diminuí-la porque ela está muito grande, e vou fazer isso pressionando o B. Vocês veem que ali o símbolo muda para as setinhas, e com o clique esquerdo diminuir, ok? A brush, ok? Posso aumentar ou diminuir, ok? Pronto, vamos lá. Então agora o trabalho do skin é simples, mas requer alguma prática, ok? Pronto. Portanto, nós agora já temos aqui na joint da root, que é esta, 100%. Portanto, o que nós agora vamos fazer é, vamos selecionar as outras joints e vamos começar a roubar à root, ok? Com esta opção aqui do replace. Então vamos lá. Vamos também só pintar tudo o que seja no centro e o lado esquerdo, ok? Precisamente porque vamos poder depois fazer o mirroring para o lado direito, escusamos estar a fazer duas vezes o mesmo trabalho. Pronto, então começamos por pintar aqui hip L, ok? O que eu vou fazer antes de começar a pintar é o seguinte, portanto, eu vou querer roubar da root para a minha hip L, ok? Significa que tudo o resto pode estar fechado, porque não está a participar. Então eu vou, com a hip selecionada, carregar neste ícone aqui que me seleciona, inverte a seleção, portanto eu tenho a hip, vai inverter, vai selecionar tudo, vou locar todos os outros objetos, ok? Então tenho a minha hip unlocked e tenho que ter também unlocked aquele de quem eu quero roubar a influência, certo? Portanto, bora lá. Vou aqui roubar, tenho aqui o replace a 100%, hip L, posso começar a pintar, ok? Ela está com uma brush stroke que é assim, com o género de um blur, eu não gosto disso, vou fazer uma brush completa. Portanto, eu gosto de ter o controle total daquilo que estou a pintar, para não haver azar, digamos assim. Portanto, vamos lá, pintamos aqui. Okay. Há quem goste de fazer isto com uma caneta, eu fiz sempre toda a vida com um rato, e também acho que é prático, a mim serve-me bem. Portanto, vou aqui e vou pintar isto tudo a 100%, aliás, como vem aqui o value está a 100%, certo? Pronto, e pintei então esta perna, atribuí 100% à minha hip, 50%. Agora, eu vou querer que exista um smooth entre a minha hip e a minha root, certo? Porque senão, quando mover a perna, vai ficar uma forma muito, enfim, bicuda, e um peluche não se comporta assim, não é? Eu vou-vos mostrar o que é que quero dizer. Por exemplo, se agora selecionar o meu menu de skin e mover a minha hip, estão a ver que ela aqui, se eu tirar a informação, ela está, enfim, podia estar mais smooth, não é?
aqui a transição entre um e outro, certo? Pronto, então como é que eu posso conseguir fazer isso? É basicamente dando, ora bem, então eu dei 100% à minha heap nestes vértices, ok, que pintei, mas agora neste aqui eu talvez pudesse dar menos, então eu posso fazer da seguinte forma, posso continuar a pintar, posso dizer que quero dar desta vez 50%, ok, 0.5 e vou então aqui dar 50%, aqui com algum cuidado, pintar. Ops, eu aqui só quero pintar este Edge Flow. Okay, pronto. E agora vamos poder ver que possivelmente ele já está um bocadinho mais smooth, mas eu ainda acho que pode ser ainda mais. Muito bem, então, agora para nos ajudar também no skin, no processo de skin, o que eu posso fazer é, vocês veem que eu tenho as rotações a 0, não é? É muito importante durante este processo não mover as joints e deixá-las ficar assim e depois não conseguir voltar atrás, ok? Tem que sempre garantir que a joint fica na sua posição de origem, ok? Muito importante. Então pronto, neste caso eu sei que eu posso fazer de duas formas, posso dizer, olha, aqui no 0, aqui nesta posição eu quero fazer um keyframe, carrego no S e faço um keyframe, e aqui na posição 10, por exemplo, eu quero que ele vá para lá para trás. Ele já fez, porque está aqui com o auto key ligado, já fez um keyframe, mas se não tivesse eu tinha que também fazer o keyframe ou carregar no S para fazer o frame, certo? Pronto. Ele agora está a fazer esta transição desta forma, porque eu tenho a minha animação em stepped, mas vamos pôr aqui as tangentes em spline, então vamos ver que ele faz, ok, a animação interpolada. Ok, então, ainda assim, eu quero que isto fique mais smooth. Pronto, eu posso fazer isso ainda pintando também, portanto posso ir aqui à opção de smooth, tenho estes dois abertos, única e exclusivamente, portanto nós ainda temos a ruta com a maior dominância de peso e a heap já aqui nesta fase, e eu vou só aumentar aqui um bocadinho o meu brush, e então, se calhar aqui até posso usar assim uma brush mais Gaussian brush, e usar aqui assim nestes vértices assim próximos desta interseção, usar aqui esta aqui. Okay. Também quero vir aqui estes aqui de baixo, porque quero atribuir um bocadinho à minha ruta aqui em baixo também. Ok. Ok, vamos ver como é que agora a animação se comporta. Ok, está um bocadinho mais suave. Pode sempre vir aqui ainda suavizar. Ok, tenham atenção para tentar garantir que quando terminarem este processo, só aqui atrás também, até podemos, aqui no 10 vai para trás, mas aqui no 20, por exemplo, pode ir para a frente. Ok, portanto 10. Ok, está a ficar um bocado melhor, parece-me. Um bocado mais suave, vamos ir ainda aqui acima, um bocadinho. Aqui no 20. Ok. Ok, pronto. Assim é como podemos fazer pintando. Certo? Pronto. Parece-me já... Vou agora aqui selecionar Shift, botão do meio, faço esta seleção dos keyframes e faço agora botão direito Delete. Portanto, fiz delete a animação. Também podia tê-lo feito da seguinte forma. Venho aqui ao 0. Chego aqui e faço Break Connections. E ele faz o delete da animação. Ok? Garantam sempre que isto volta a zeros. As joints não ficaram mexidas, não vão ficar assim. Isso é mesmo muito importante. Pronto. Agora, para continuar, precisamos de pintar aqui o que diga respeito
ao ni, não é? Portanto, este aqui no caso. Ou seja, já não vamos roubar a root, portanto a root pode ficar bloqueada, vamos roubar a heap para alimentar o ni. Okay? E agora vamos fazer de uma maneira um bocadinho diferente, já não vamos pintar, vamos fazer de outra forma. Vamos aqui selecionar estes vértices, shift click. Se eu selecionar este vértice e fizer shift click no próximo, shift double click no próximo, ele faz a seleção do loop, ok? Pronto. E agora eu vou fazer shift e o sinal de maior, ele vai fazer grow selection, ok? Grow selection, pronto. Isto obviamente eu também poderia fazer, indo aqui a select, grow, ok? Vocês podem ver aqui grow along loop ou grow, pronto. É isso. Depois, agora, então eu tenho estes vértices selected, eu vou aqui ao meu ni, veem que a joint está azul, que é a joint que eu estou para a qual eu vou roubar pesos, e volto aqui outra vez no replace, volto a pôr isto a 1 e flood. Okay? Pronto, significa agora que o meu ni é quem tem o peso, a influência sobre estes vértices e não a minha heap. Mas, da mesma forma que fizemos aqui o smooth da heap, eu também vou querer fazer entre a heap e o ni. Mas desta vez vou fazer também aqui de uma forma diferente. Outra vez, clique neste vértice, shift double click no seguinte, ele seleciona o loop e eu vou fazer aqui um grow só, pronto. Se calhar até posso fazer 2 grows, pronto. E desta forma, agora, nestes que estão selecionados, eu vou usar o smooth e vou fazer flood, ok? Não se esqueçam que isto é muito importante, que é, quando fizerem o smooth, garantam que têm só abertas as duas que estão aqui a interagir, certo? O facto de ter aqui estes vértices selecionados significa que ele vai fazer o smooth somente nesta área que está selecionada e não fora dela, ok? Portanto, vamos fazer aqui o smooth, flood, okay? Podem ver que agora, certo? Está assim, ok? Eu ainda posso agora, por exemplo, sem selecionar os vértices, fazer um smooth, carregar uma vez no smooth só para ver, duas vezes no smooth, pronto. E ele assim ficou um bocadinho mais smooth, mas não foi tão agressivo como se tivesse feito isto logo de início. Pronto, ok. Basicamente é aplicar esta teoria ao longo do corpo todo, por isso bora lá. Vamos fazer isso agora com os restantes. Okay. Então eu sei que vou selecionar. Aqui quando selecionamos assim o geral, ele vai sempre dar prioridade às joints, por isso nós temos que ir aqui desselecionar este ícone e ele assim já vai selecionar a geometria, que é no caso que eu pretendo. Portanto, eu agora vou trabalhar a partir desta joint, porque vou roubar desta, vou roubar para esta joint desde a root. Portanto, no caso quero roubar aqui estes todos. Portanto, vou dizer que vou locar estes, vou abrir a minha root outra vez a quem vou roubar, vou à minha spine 01, ok, e vou dizer replace 100%, pau, roubou a root. Agora a root já não tem aquela parte. Voltamos aqui a estes vértices e fazemos grow. Desculpa. Portanto, grow. Isto é shift mais. Vamos aqui smooth. Ok. E agora vou fazer smooth outra vez sem ter a seleção. Ok, vamos lá ver como é que isto funciona. De vez em quando queremos selecionar a joint, temos que ir ativar outra vez aquele ícone. Ok, estão a ver aqui que selecionei a tail sem querer e não quero isso, e também não gosto do resultado que ficou aqui. Portanto, vamos fazer aqui um Ctrl Z, porque ele claramente não selecionou aqui. Portanto, neste momento eu vou também, antes de mais, fazer aqui o seguinte: selecionar esta, laço, ok, mais um,
e vou já roubar este weight. Veem que o skin no Maya tem um bocado este problema, que às vezes, não sei se isto foi fruto do Ctrl Z, pode não ter sido, pode também ter sido fruto de o loop não ter sido feito como eu pretendia. No caso aqui na geometria, se repararem, este loop aqui vai aqui pela tail, e não é o que eu pretendia, que eu achava que ele ia aqui por trás das costas, mas não. Portanto, na verdade, quando eu selecionei, ele foi aqui por trás da tail e acabei por roubar peso da root para a spine 01, que na verdade incluía também aqui a tail e que não é o que eu quero. Portanto, o que eu vou fazer é, tenho a root aberta que tem influência na tail, tenho o meu spine que também tem influência na tail agora, e vou ao tail, e vou à tail, aliás, cá está ela, fazer unlock e vou roubar 100% sobre estes vértices que acabei de selecionar, ok? Portanto, este peso é da tail e não é de mais ninguém. Vou fechar agora. E agora sim, na spine eu quero ainda estes, portanto vou pintar, porque me parece a opção mais fácil, estes aqui atrás, okay? E roubei-os assim à minha root, pronto. Agora volto a fazer, vamos lá ver aqui, volto a selecionar aqui estes edges, não faz mal que fique aqui selecionado. Vou buscar aqui assim, ok, pronto, não faz mal que fique aqui selecionado porque os pesos vão estar locked, a tail está locked, portanto não se vai roubar a tail. Vou só garantir que estes aqui também ficam selecionados. Posso usar aqui esta ferramenta que é o brush de seleção, portanto brush de seleção, ok. E vou então, entre um e outro, entre a root e a spine, pode ser aqui com a spine selecionada, fazer smooth, ok? Veem que ele não está a afetar aqui as da tail, pronto. Vamos agora ver aqui também uma ferramenta talvez nova, selecionar este, para ver como é que ele se comporta. Okay. Veem que está aqui um bocadinho rígido entre a tail e as costas. Uma coisa que podemos fazer é uma ferramenta que está aqui também no skin, que se chama Hammer Skin Weights, e que basicamente vê os weights que estão à volta dele e tenta compensar, ok? Pronto. No caso, esta ferramenta, esta aqui, é também esta, Hammer Skin Weights, ok? Já pus aqui também o shortcut. Portanto, veem como ele mais ou menos readaptou o modelo